invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Gente, muito obrigado por virem aqui hoje. Eu estou com a Vanessa e com o Caleb. Hoje o Rodrigo nos abandonou. Vai ser diferente. Não vai ter aquela voz de locutor. Vai ser eu com essa taquara rachada aqui, mas tudo certo, né? Sejam bem-vindos aqui a mais um... Eu vou tentar entrar com uma voz de locutora neste episódio. Ele provavelmente vai cortar esse intro. Tá dominado aqui, tá dominado. Tá. Já era o Rodrigo, hein? Já era. Mas que bom que nós conseguimos reunir. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que a gente recentemente fez o nosso Call to Coach, versão em português, finalmente com alguém da Gallup, que sou eu. Foi muito gostoso participar e ter vocês lá escutando, participando. Acho que é super bom. Então é sempre bom a gente ter, como eles dizem aqui em espanhol, retroalimentação, né? É mais ou menos essa conversa de recapitulação, retroalimentação. O que a gente interpretou dessa conversa, principalmente o que vocês interpretaram dessa conversa também, como a gente pode trazer isso ainda mais centrado para a realidade do coach, né? Porque a gente falou muito de engajamento, a gente falou muito dos conceitos que não são muito comuns na realidade do coach, né? Tanto do coach de pontos fortes, quanto acho que de um coach normal. São conceitos que estão mais... As corporações estão um pouquinho mais familiarizadas porque eles ocupam isso no dia a dia para desempenho, para métrica, para avaliação de performance, mas o que isso tem a ver, né? Com o nosso trabalho, que literalmente é para fazer uma mudança de cultura. Então, isso é muito interessante. Vai ser muito interessante a gente ter essa discussão aqui. E já meio que assim, eu sou rapid fire, eu vou jogar um pouquinho já a bola pra vocês. Qual foi a impressão que vocês tiveram, assim? Teve alguma novidade? Pra quem não viu, a gente vai compartilhar o link aqui do episódio pra todo mundo assistir, pra ter contexto, tá? Foi um episódio do Call to Coaching que a gente falou sobre coaching e as métricas de engajamento da Gallup. Também falamos do relatório State of the Global Workplace, que literalmente, em resumo, é um relatório que a gente faz a cada 2 anos pra avaliar literalmente o estado do ambiente de trabalho. Então, para quem não sabe, ou para quem já sabe, a Gallup trabalha com meta-análise, a Gallup trabalha com Big Data, a gente trabalha com volumes de informação gigantescos e a gente trabalha com isso há muito tempo. Então, é muito importante a gente fazer essa devolutiva pro mercado, né? Das nossas impressões, dos nossos findings, né? Do que a gente encontra no dado, né? Então, esse é o relatório, né? Um compilado sobre o que é o comportamento. A gente trouxe alguns highlights sobre o Brasil no Call to Coach. A gente pode trazer um pouquinho aqui, mas quem quiser é só dar uma assistida lá também para facilitar e a gente ficar aqui só com a nossa análise. Mas qual foram as impressões de vocês, Vanessa, Caleb, assim, iniciais, assim, teve alguma coisa nova? Teve algo que para vocês, não, isso eu já entendi, vamos começar essa conversa. Eu posso colocar os 2 pontos que mais me chamaram a atenção, tá? O primeiro foi aquela questão toda, e aí acho que você pode falar um pouco mais, Raul, mesmo que as pessoas tenham assistido, acho que não custa dar uma repetida aqui, com daquela certeza. História da colocação do Brasil, que o pessoal falou, nossa, então isso quer dizer que a gente tá bem na fita, né? O Brasil tá super engajado. Não era bem isso, mas então esse foi um ponto que me chamou a atenção. E o outro, já no final, né? Pra quem assistiu, pra quem tava lá com a gente, que chamou a atenção também aquela história do sextou, né? Quer dizer, a gente luta pra ter engajamento, pra não ter aquele desespero de esperar o sextou, né? Tipo, eu só posso ser feliz de sexta-feira. Então, esses foram os 2 pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que valeria a pena a gente bater um papo aqui. Acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Do coaching. E pra quem também não sabe, a gente fez um episódio em que eu e o Rodrigo tratamos os dados individuais do State of the Global Workplace, que a gente faz ali um mastigado, então também vai compartilhar aqui o link do nosso próprio episódio do State of the Global Workplace, que a gente Isso fez. aí. Esse era só eu e o Rodrigo, não teve Caleb, não teve Vanessa, mas a gente fez um episódio super intenso. Esse episódio que a gente tinha feito foi assim, bem assim, uma salinha de aula mesmo. Olha, aqui estão os números, mas acho que faz super sentido. Realmente, gente, quando a gente fala, acho que todo mundo fala, que legal, a gente está em 8º lugar, e vem o Raul, mas a gente está em 8º lugar, a gente não está em primeiro. Como assim, né? Gente, esse Raul, né? Nossa, mãe. É uma das coisas que eu mais gosto. Acho que quando você traz uma visão, a gente trabalhando mais com pontos fortes, às vezes fica meio que restrito no nosso mundinho. E acho que aqui, quando você traz uma perspectiva maior, tanto global quanto país, e olhar a empresa sobre mais aspectos
aspectos, né? Quando a gente integra engajamento, quando você fala do bem-estar, quando você também fala sobre a questão do local de trabalho, isso é muito legal, porque o que você está trazendo pra gente é uma visão de que, puxa, o trabalho não é só pontos fortes, o trabalho não é só engajamento, como é que a gente consegue enxergar mais dimensões do trabalho e não fica só restrito ao mundo isolado? E às vezes as pessoas quando olham, né, ferramentalmente, por exemplo, a Gallup, você fala, não, a Gallup será que é só uma pesquisa de engajamento? Será que ela é só um assessment de talentos? Não, isso tudo, na verdade, são instrumentos para você poder melhorar dinâmicas individuais e coletivas. Eu acho que quando daí você traz essas perspectivas junto com tudo aquilo que a Gallup já pesquisa no mundo sobre opinião, que tem a ver até com questões econômicas, políticas, o que as pessoas, onde está a preocupação, as emoções, isso é muito rico, porque acho que a gente consegue aqui, você trouxe, né, a Gallup é uma empresa de Big Data, a gente tem muita informação sobre o que as pessoas querem, como elas pensam, para onde elas vão, e isso ajuda a gente até na função de coaches, aqueles, né, nossos ouvintes que são coaches e líderes também, puxa, o que será que as pessoas estão pensando? O que será que importa para elas? Mais do que o que importa pra gente. Então isso eu achei muito legal no episódio, porque traz pra gente sempre essa perspectiva maior, eu gosto muito disso. E exatamente, e assim, não só isso, né, a gente trabalha com sentimento, quando a gente fala de engajamento, e mesmo quando a gente fala de talentos, a gente tá falando de a gente tá trabalhando com a conexão psicológica e emocional das pessoas com o trabalho, isso vai muito além de uma métrica, de um número, de algo muito simples, tá? Outra coisa é que a gente trabalha, né, nos pontos fortes com a sua melhor versão. Então é super interessante isso também. Então são coisas que soam muito, aquele mundo perfeito, assim, mas assim, o nosso objetivo, né, o tagline da Gallup é mudar o mundo um cliente a cada vez, né? Então a gente trabalha com métricas e com coisas e números que literalmente tem que fazer sentido para o que a gente pega e que a gente estuda, e para mim é muito interessante porque, por exemplo, tem dados como preocupação, né? Os níveis de preocupação, esse foi o dado que mais me chamou a atenção. No Brasil, a gente está em primeiro lugar como país de toda a América Latina, subimos 6 pontos percentuais. E sim, você teve algum desses sentimentos bastante no dia anterior, assim, bastante desses sentimentos estavam presentes no seu dia anterior. Por exemplo, preocupação. Quase 60% das pessoas falaram que sim, é 6 para 4, né? Então, é 60%. Então, assim, todos os dias nós estamos nos preocupando com alguma coisa, é um sentimento de preocupação. Estresse também, nós estamos aí com 46%. A gente está no top 10, a gente não está em primeiro lugar, mas para você ver, a gente também está se estressando bastante. Esse tipo de coisa é importante a ser levado em consideração quando a gente está falando de engajamento, quando a gente está falando de coaching, quando a gente está falando de pontos fortes, não é mesmo? Legal aqui, acho que o que você está trazendo, né, Raul, que a gente não fica, como é que eu posso dizer? Uma das coisas mais legais, que a gente tem quando trabalha com coaching baseado em pontos fortes, é que a gente não se preocupa só com o ser profissional da pessoa, né, como se fosse, eu vou falar só sobre o seu ente profissional, tanto que uma das coisas que eu gosto de fazer no começo das sessões e do processo é sempre falar para a pessoa, olha, seus talentos você usa em qualquer lugar, então se você achar que é interessante, traz um pouco da sua vida pessoal, caso você sinta à vontade, a gente fala sobre isso, porque talento está em tudo quanto é lugar. E acho que quando a Gallup integra, né, essa questão das emoções, do que está passando, é tirar um pouquinho daquela imagem que, espera aí, eu consigo me blindar e agora no trabalho eu não vou sentir isso. Não, os sentimentos são gerais. E como a gente passa boa parte do nosso tempo trabalhando, provavelmente boa parte das respostas sobre essa questão da ansiedade, de preocupação, vem do próprio trabalho. E uma coisa que eu acho que é super legal mesmo, é a ideia, né, de que melhorar o trabalho vai melhorar a vida das pessoas. Acho que a Gallup concentra muito nisso, e isso eu acho bacana, porque a gente pode até tentar melhorar a nossa vida pessoal de lado e etc, mas a gente passa a maior parte do dia trabalhando. Várias pessoas hoje estão doentes por causa do trabalho. A gente está sofrendo muito em relação a isso. Não é todo lugar que vemos que as pessoas têm uma relação saudável com seus colegas, ou mesmo com seus superiores, com a chefia. A gente vê em muitos lugares, a gente até discutiu isso também, né, em outro episódio sobre ambientes tóxicos. E eu acho que a gente tem esse papel de contribuir, é muito legal o que você está trazendo de informações, e você trouxe também nesse Call to Coach sobre isso, porque ajuda. A gente tem que, meio que assim, a pauta tem que estar na mesa, não é? A gente tem que falar sobre isso, porque não dá para esconder e falar, eu li outro dia um meme muito bom que mostrava o seguinte, né, era um meme de consultoria, e tava falando assim, a reclamação das pessoas, estamos trabalhando demais, no final, a resposta, vamos dar então um curso de resiliência, de bem-estar, sabe? Tipo, vamos resolver a vida das pessoas, ensinando o braço agora como lidar, e a brincadeira era um pouco disso, né? As pessoas estão falando uma coisa e às vezes a gente do outro lado pode estar ouvindo outra. Se esse assunto não vem para ser discutido, você acaba tendo soluções dessa natureza, não é? E é legal. E outra coisa
super interessante é que a gente está sempre antenado nos assuntos que estão assim mais latentes no mundo. Então, assim, essa interpretação. Saiu, inclusive, um outro relatório agora, que é o Global Monitor Mental Health, The Role of Science in Mental Health, que a gente está ajudando a construir. Então, vai ser super interessante também, isso também vai ser pauta para um outro episódio, a gente entender que a gente está fazendo parte de várias iniciativas para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente tem que levar em consideração a pessoa, né, assim, o indivíduo, né, e o quanto isso tá, o quanto qualquer aspecto da realidade que a gente está tratando está impactando na performance daquela pessoa, daquela equipe, daquele gestor e esse tipo de interação, né? Então, eu acho legal realmente trazer esse tipo de reminder e saber que a gente conta não só com métrica para isso, mas com soluções para isso também, e também está muito na mão do coach ajudar esses gestores a guiar essas equipes, e, igual eu falei no episódio, mostrar aquele silver lining, né? Aquela luz no fim do túnel, né? Então, acho super interessante. Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Eu acho que uma coisa que também, igual você mencionou no início, né, foi a questão do sextou segundou. Né? Isso também foi super legal, né? Como que a gente pode mudar essa perspectiva? Aí, eu também pergunto para vocês, porque o que a gente discutiu lá é qual que é o papel do coach e como esse tipo de métrica pode ajudar. Bom, na minha opinião, por exemplo, eu começando, né? Então, a pergunta foi, né? Como que a gente pode mudar essa sensação do sextou, né? Para a sensação de um segundou, né? Do tipo, não, que delícia, eu tô indo pro trabalho. E eu falei, assim, acho que foi bem no finalzinho, né? Que essa foi uma das últimas perguntas, e isso eu queria ter elaborado um pouquinho mais. Quando eu fui terminando, assim, o meu statement, eu não sou aquela pessoa que vai falar pra você, cara, eu quero que você faça assim pro capitalismo e que vai ser, né? Do tipo, é isso aí. Vamos trabalhar e minha vida é o trabalho. Também não é por esse lado, mas eu gosto muito da ideia, né, de você chegar no seu ambiente de trabalho, né, saber que todas as suas expectativas estão sendo atendidas, né, as básicas, né, as individuais, as da equipe, as aspiracionais, para que você não tenha essa sensação de tipo, nossa, sexta-feira, graças a Deus, fim de semana chegou. Pra gente aqui, por exemplo, é feriado no México, a segunda e terça, então tem um feriado aí de 4 dias pela frente. Aqui também. Na verdade, o feriado é na segunda, mas na terça, mas todo mundo emenda a segunda, né? Então aqui também a gente tá nessa fase. Você sabe que esse é um assunto que eu gosto também, viu, Raul? Eu não sei se é pior a coisa da pressa da segunda-feira, da pressa da sexta-feira, ou aquele sofrimento do domingo à noite. Mas de qualquer maneira, o pessoal fala que é o sofrimento na hora que começa o Fantástico, né? Porque a hora que começa o Fantástico, você sabe que daqui a pouco é segunda-feira. Essa é uma parte que eu acho ruim, assim, eu acho difícil, porque até eu coloquei no chat lá na hora, no Call to Coach, né? Eu acho que quando a pessoa vive esperando pelo sextou, é como se ela passasse uma semana anestesiada em que ela não viveu. Como eu sou uma pessoa que valoriza demais o tempo que a gente vive, eu fico pensando, poxa, que triste, né? Você viver 2 dias por semana, os outros você se arrasta. 2 dias por semana você vive o sábado e o domingo, aproveita e curte, mas e o meio da semana você não curte? Então a nossa vida seria reduzida demais, né? Se for assim. Então eu acho que isso é péssimo. Eu acredito super que as pessoas precisam fugir disso. Mas o mais importante, acho que as pessoas precisam saber que existe uma outra vida que não seja assim, né? Que eu penso que muita gente considera que não, isso é normal. A gente se arrasta mesmo pro trabalho e depois a gente curte o final de semana. Não é que a gente vai ficar falando, não, vamos só trabalhar o tempo inteiro. Claro, eu tenho realização em terceiro lugar, eu curto trabalhar. Eu sei que eu curto de um jeito, maior do que uma boa parte das pessoas. Mas é um tempo importante da nossa vida. Ele precisa ser bom, mas mais do que isso, ele pode ser bom. Eu acho que as pessoas precisam saber. Pode ser bom trabalhar, né? Quando a gente tá nessa situação, o assunto aqui é o engajamento. Quando a gente tá engajado com o trabalho, é bom trabalhar. Claro que você vai curtir a sexta-feira, é diferente a vida no final de semana, mas tem que ser bom também, né? De segunda a sexta, de segunda a sábado, né? Tem gente que trabalha em horários, dias diferentes, mas o nosso dia de trabalho deveria ser um dia bom. Acho que aí entra um bom papo pra gente ter. Pra mim, a importância desse papo está em, pessoa, você pode curtir também o seu dia de trabalho, pode ser legal pra você, pode ser gostoso pra você. Depende muito do clima desse ambiente de trabalho. Dica, né, aí pros líderes, especialmente, porque a gente sabe que
eles são os maiores responsáveis por fazer com que esse ambiente de trabalho seja um ambiente que promova o engajamento, então aí um ponto. Mas para a pessoa que trabalha, que está sentindo que não está legal, não é que você tem muito mais pressa do final de semana e não está legal curtir o seu trabalho, tem caminho para resolver isso. Quer dizer que tem alguma coisa errada, não é assim o padrão, não tem que ser assim, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu defendo que as pessoas conheçam, né? E assim, e para parafrasear Juju, né, a linha do tagline do livro dela, se a gente olha pro relatório e conversa com essas pessoas, tá todo mundo mal, então tá tudo certo, tá todo mundo mal, tá? A gente tá vivendo um momento disruptivo, a gente tá vivendo, a pandemia não acabou, gente, a gente tem que lembrar disso, o pessoal tá indo pro bar, tá indo pra tudo, pra viver o sextou, né, então pra viver esses momentos de sextou que estão cada vez mais raros, né, eu tomei a vacina e tô indo fazer minhas coisas, então eu sinto que eu tô vendo uma realidade muito paralela, assim, às coisas, e eu falei hoje de manhã com um cliente também, ele falou, nossa, eu também, eu tô indo pro bar normal, mas eu sinto um sentimento estranho, quando você tá voltando a ter esse tipo de interação social. Então, assim, o que o relatório traz pra gente, e a perspectiva que a Vanessa tá trazendo é que realmente, a gente tá vivendo um tempo em que não tá muito fácil a gente classificar como eu estou fazendo o que eu amo todos os dias, né? Eu sei o que eu tô fazendo de melhor todos os dias, eu tenho essa possibilidade. Mas as empresas que conseguem trazer isso pra dentro de casa, essa perspectiva, conseguem ter um resultado um pouco melhor, mas não só de resultado de número, mas você tá trabalhando com o bem-estar das pessoas, né? A gente mencionou o livro do well-being também, então é muito associar esse well-being financeiro, social, de carreira, tudo tentar trazer para uma esfera só, porque as pessoas agora estão vivendo dentro do trabalho delas, né? Então, realmente, o sentimento do sextou e do segundou é uma coisa bastante complicada, porque a gente nunca sabe quando a gente vai sextar ou vai domingar, ou segundar, porque tá todo mundo vivendo dentro do trabalho, né? E que fica um pouco exaustivo. Mas eu concordo com você, Vanessa, a gente tem muita perspectiva, você não precisa fazer algo mecânico para passar a semana anestesiado. A gente tava falando isso com a questão dos professores também, né? No episódio passado. Né? Foi isso mesmo. Aqui a gente não tá enforçando, né? Ou reforçando aquela ideia de ser workaholic. Exato. Do tipo, não, olha, a saída agora é você ser workaholic, porque se você começar a trabalhar feito louco, você vai se engajar, vai produzir e isso vai gerar a sua felicidade. Não, longe disso. O que a gente tá trazendo é que a experiência humana, né? A experiência subjetiva do trabalho é algo que pode valer a pena, pode ser significativo, não precisa ser só um ganha-pão, não precisa ser apenas, é importante quando você tá ganhando, é importante essa questão de fazer pela subsistência, pela sobrevivência, etc. Mas estamos em tempos difíceis e esse é o momento da gente poder refletir sobre isso. Porque é quase como... a gente já falou isso algumas vezes, né? Aquele meme atual. Um AVC não vale um CNPJ. Exatamente. Um AVC não vale um CNPJ. Boa. E eu acho que, assim, a gente nem tá defendendo tem que ser workaholic, não é isso. Mas a gente também não está romantizando. Isso, exatamente isso. Ame totalmente o seu trabalho e ame fazer qualquer coisa e todas as coisas do seu trabalho, porque isso também não faz parte, né? Não é assim, né? Claro, eu acho que existe sim um trabalho em que você se encontra, eu trabalho para ajudar as pessoas a encontrar isso, né? Me dedico a isso e adoro quando eu vou vendo as pessoas realmente se encaixando, a forma como a pessoa fica plena naquele local onde ela realmente se encaixou, e tem muitos caminhos para isso, né? Mas é muito bonito de ver quando a pessoa tá plena nesse local onde ela se encaixou. E eu vou voltar a mensagem aqui que a gente fala sempre, não quer dizer que você tem que sair do seu trabalho, hein? Muitas vezes você encontra uma forma de se relacionar com o seu próprio trabalho, você tem uma ideia de incluir ou tirar ou ajustar alguma coisa naquele seu próprio trabalho, e sim, algumas vezes envolve você trocar mesmo, você fazer uma transição na sua carreira, que não é de hoje para amanhã, também é uma coisa que deve ser preparada, mas assim, a gente nem tá dizendo, seja workaholic, nem, nossa, você vai amar tudo, porque mesmo nesse momento em que a pessoa tá plena, num local onde ela realmente se encaixa, fazendo uma coisa que realmente usa os talentos dela no potencial todo, ainda vai ter uma coisa ou outra que não vai ser legal, um dia que não vai ser legal, um projeto que não vai dar um bom resultado, alguém com quem você vai lidar que você não vai curtir, não vai ser gostoso e tal. Tem momentos de frustração, tudo isso vai continuar acontecendo. Tem coisa chata em todo o trabalho, né? E que vai fazer parte. Só que é muito mais fácil você lidar com a parte chata quando o seu encaixe ali, no geral, no todo, na maior parte do trabalho, é bom, né? Aí é muito mais fácil. E aí a Papara fazer outro meme, né? É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Esse episódio dos memes. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. É sobre a capacidade que a gente tem de proporcionar informação
reflexão e ferramentas para os gestores criarem esses ambientes em que as pessoas se sintam acolhidas, né, representadas, né, em que elas podem trabalhar do jeito delas, mas que elas não vão ter esse sentimento de, nossa senhora, que semaninha, né? Nossa, meu filho, ainda é terça-feira, né? Aquele outro meme do 30 Rock, né? Do tipo, né? What a week, né? Que semaninha, querida, quarta-feira ainda, tem muita coisa pra acontecer, né? É 30 Rock, né? A série que saiu, esse tem o Alec Baldwin. O Alec Baldwin, sim. E com a Tina Fey, né? Então, tem essa referência também. Aqui também no Talentos para Sucesso é pop culture, né? Como a gente tá vendo. Isso aí. A gente é pop. Estamos cada vez mais atualizados, né? Tem momento chato em qualquer lugar, assim. Você vai passar pro... E eu acho que outro ponto importante é lembrar que é bom que isso aconteça, né? Porque os momentos de respiro, os momentos de pausa, de descanso servem para você repensar suas estratégias. É importante você ter esse momento de respirar, porque se você trabalha muito operacionalmente, a não ser que o seu trabalho seja realmente operacional, você precisa fazer, né? Eu imagino, não é muito assim o público, mas se o seu trabalho é realmente, cara, eu preciso todos os dias fazer a mesma coisa, talvez não faça muito sentido que a gente fale. Então, realmente, você tem que estar desenhado para aquilo e ter resistência quase que física para fazer esse tipo de trabalho, física e psicológica. Mas se o seu trabalho é um trabalho que talvez demande mais trabalho de pensar, ou que você precisa pensar numa estratégia, entregar ou vender, então, assim, é muito importante também você ter momentos de respiro, porque senão você não tem esse espaço para repensar suas estratégias. Então, o pessoal pensa, né, nossa, se eu não estou ocupado, eu não estou sendo produtivo, né? A gente não está também romantizando o ócio também, não é isso, mas esses momentos de reflexão, de sleep on it, né, dormir sobre o assunto e pensar também é super importante. Isso talvez venha no fim de semana, talvez venha numa pausa que se você tem esse espaço para fazer essa pausa criativa durante o seu... Eu, por exemplo, gente, sou aquela pessoa com ativação número 1, ativador. Eu não consigo ficar parado, sentado 3-4 horas seguidas, entendeu? Então vocês podem imaginar que o meu curso de certificação do DDGC foi uma tortura, porque assim, não era física, era digital. Eu sentava aqui na minha cadeirinha e era uma coisa que eu queria muito fazer, que eu amo fazer, que eu já entendia um pouco mais sobre o assunto, mas que pra mim custou muito trabalho, ao ponto de eu não passar na primeira prova, por exemplo. Passei só na segunda. Então, pra você ver, mesmo em cenários em que você domina o assunto, em que você gosta do que faz, vão ter momentos em que você vai precisar. Então, você precisa ter essa energia reservada para esses momentos que vão demandar um pouco mais de você, né? Tem momentos, sprints, né? Se alguém trabalha com metodologia ágil aqui, que vão demandar mais e vão ter momentos em que vão demandar menos. E a gente precisa saber navegar dentro dos dois momentos, né? A pandemia é uma disrupção que chega para afetar esse tipo de conceito, porque meio que fica tudo no limbo. Porque a gente tem uma reconstrução aqui das dinâmicas de trabalho, ao mesmo tempo que a gente tem esses momentos que a gente não sabe se a gente está sendo ou não produtivo, porque agora eu tô de casa, mas para mim trabalhar de casa nunca significou ser produtivo, e agora eu tô com 5 crianças, 3 cachorros, 2 gatos aqui, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, te desafia, é uma disrupção, mas assim, a gente tá falando aqui de aspectos, o engajamento vem, né, para ajudar vocês a navegar durante esse período, porque ainda assim é super importante entender, tirar a fotografia da sua organização durante este período, tá? Porque isso te ajuda, não só durante, mas te ajuda no depois também, porque esse tipo de coisa, a gente viu que pode acontecer a qualquer momento, né? A gente sabe que é super importante tentar equilibrar bem-estar, engajamento, e se você não tem, obviamente, a capacidade ainda, literal, né, o capital humano para te ajudar nisso, é aí que vem o quê? O coach. É aí que vem, né, a Gallup, é aí que vem, sei lá, qualquer outro tipo de serviço que te ajuda, e o importante é não esquecer, né, eu acho, na minha opinião, esse momento de disrupção. Eu sei que meio que eu não quero deixar a pandemia como uma coisa do passado, só porque tá todo mundo vacinado. Eu gosto muito de lembrar que não acabou ainda, né? Então tá tudo bem se sentir mal, tá tudo bem se preocupar, tá tudo bem passar por tudo esse tipo de coisa, mas saiba que se você trabalha, né, faz seu plano de ação, trabalha suas métricas de engajamento, traz isso pra dentro de casa, mas não só como um número, a gente consegue chegar num ponto óptimo, né? Eu imagino. Eu acho que vale lembrar aqui também que a gente tem aquela série em que a gente falou dos 12 elementos da gestão de excelência, que justamente são bases aí para os líderes se inspirarem e criarem ambientes que proporcionam, que promovem o engajamento. Então, também vamos deixar na descrição do episódio o link para a playlist que tem todos os episódios em que a gente foi falando dos 12 elementos, tá? Trabalhar? Só de pensar, fico cansado.
E outra coisa interessante também é que surgiu na conversa, agora retomando um pouquinho o assunto, frequência, né, Raul? A gente tá falando de engajamento, métrica, muito bonito, muito assunto. Com que frequência eu posso medir o meu engajamento, né, para poder ter essa fotografia bem tirada? A resposta é a mesma que eu dei no episódio, né, gente? Vai muito da velocidade e da capacidade que vocês têm de realizar e terminar o plano de ação, baseado naquele item do engajamento que você selecionou. Eu tenho clientes que fazem 2 vezes por ano uma medição de engajamento, mas o mais importante aqui, na verdade, é frisar que a pesquisa de engajamento, né, a fotografia do engajamento é um passo inicial. Ela não é um passo final. Ela é um meio para você chegar num fim. Você vai fazer um censo, um piloto, ou trabalhar com algum departamento exclusivo com essa métrica de engajamento, se você quiser. E você vai precisar de fazer um follow-up dentro daquilo. O porquê? Para a gente chegar a esse tipo de relatório que a gente teve, igual o State of the Global Workplace, a gente estudou métricas em que as empresas realmente trabalhavam em cima. Se você faz uma pesquisa de clima, fazendo essa diferenciação de uma pesquisa de clima convencional do mercado, ou só uma pesquisa para você ter um certificado para você pôr na sua assinatura do e-mail, é muito diferente de você fazer uma pesquisa de engajamento cujo você precisa realmente atender às necessidades dos seus colaboradores. É muito diferente, né? Eu estou frisando muito e falando bem sério sobre isso aqui. A gente não é todo mundo, por exemplo, que ganha o Gallup Great Workplace Award também. A gente não está falando de uma lista, um ranking que a gente vai publicar, todo mundo. Aqui a gente está falando de coisa um pouquinho mais a fundo. Não é só uma questão de marca empregadora, não é só uma questão para inglês ver. Aqui a gente está falando de necessidades psicológicas e emocionais dos seus colaboradores que tem impacto no seu resultado de negócio, tá? Então, quando você vai medir essas coisas, você vai estar fazendo só 12 perguntas, mais a pergunta de satisfação, porque apesar da gente fazer essa diferenciação, a gente não esquece dela, a gente precisa que você trabalhe aquilo. Então, uma pesquisa de 100 perguntas vai gerar 1 milhão de expectativas dentro dos seus funcionários e o seu gestor não vai poder realizar nada sobre aquilo. Nada, porque ele vai estar preso em ter que acionar jurídico, financeiro, RH, inclusive, né? Porque às vezes, muitas das vezes, essas pesquisas ficam na mão do RH e não cascateia. O importante aqui é empoderar o gestor para que ele possa, mais uma vez, individualizar a abordagem dele com seus liderados, para que ele trabalhe o resultado dele e que isso não fique só na mão de um departamento específico. Isso vai te dar essa força motriz para realizar e monitorar esse plano de ação, e quando você vê que você já tem um número suficiente de planos de ação executados ou em andamento, cara, acho que já está na hora de tirar uma nova fotografia. Quero fazer 4 vezes por ano, uma vez a cada quarter. Se você tem essa velocidade, eu acho que é muito difícil, faça, entendeu? Pelo menos uma vez por ano, eu acho, é o recomendado, se não deixar fazer aquela pesquisa, porque o que a gente fala muito aqui é de conversas constantes dos gestores com os liderados. E então é a mesma coisa. Quanto mais você mede, mais ciente você está da sua situação. Então, se você mede a cada 2 anos, isso é uma pesquisa de clima, não é uma pesquisa de engajamento. Você quer saber se a pessoa está feliz com a água que ela está tomando e não se ela está extremamente comprometida com o trabalho que ela está realizando, entendeu? Sendo bem franco e honesto aqui. Acho que aqui um ponto que o Raul trouxe que é interessante é que o engajamento ele lembra mais um pulso, né, de algo que você tem que ir acompanhando e isso vai gerar os resultados e tudo, né? E aí depende da dinâmica que cada um tem, né? Apesar de que a gente sabe, né, tem pesquisa de pulso até semanais e às vezes a pessoa pode estar over, né? Toda semana, e aí, você tá feliz no trabalho? Aí você vai voltando, daqui a pouco você nem tá mais sensível às perguntas, né? Eu tava feliz enquanto você não me perguntava isso todo santo dia. Exatamente. Eu vejo assim, a gente não está falando contra a pesquisa de satisfação, não é isso. Acho que o importante é a gente diferenciar as coisas, e talvez até valha a gente trazer aqui, que você gosta sempre de trazer, né, Raul, a própria definição do que a gente está chamando aqui de engajamento e reforçar isso. É disso que nós estamos falando, né? Essa é a parte importante. Eu até penso que, independentemente do que é que vai ser medido, o importante sempre é que a gente meça para fazer algo a respeito. Então, isso vale para o engajamento, isso vale para a satisfação dos colaboradores e vale, inclusive, em outras coisas do tipo pesquisa de satisfação de cliente. Algumas vezes eu já tive a oportunidade de ouvir alguém dizendo, né, sei lá, um empresário, um gestor, alguém que entra em contato para fazer algum projeto de consultoria e a pessoa quer entender, quer avaliar a satisfação dos clientes. A nossa pergunta sempre é, legal, o que exatamente você pretende fazer a respeito, como você pensa em usar o resultado que vai vir, porque uma vez que você mede a satisfação de uma pessoa para qualquer coisa,
você tá passando uma mensagem ali para ela, tá implícito que se você tá medindo, é porque você quer deixar essa pessoa mais satisfeita. Então, se ela te apresentar uma insatisfação, você vai fazer algo a respeito. Quando não é feito, aí a gente sabe que o efeito é contrário, porque você levantou a expectativa daquela pessoa, ela passou a esperar, bom, tá medindo, então algo vai ser feito. E se depois nada é feito, aí você tem um nível de frustração maior. Então, você tem um risco de aumentar a insatisfação só porque você ficou perguntando quanto a pessoa está satisfeita e depois não fez nada a respeito. Então, isso é bem perigoso. Então, acho que aí a gente está falando da empresa, se ela se propôs a medir, ela estar também preparada para a resposta e estar preparada para despender ali de recurso, de tempo, de dar atenção para fazer algo a respeito. E aí, Raul, eu acho que seria legal você trazer aqui mesmo o que é essa definição de engajamento, para dizer, pô, é disso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. A definição de engajamento para a Gallup é o que eu venho falando aqui, justamente, inclusive aqui, é esse comprometimento psicológico e emocional que as pessoas têm com o trabalho. O que é isso, Raul? Realmente a pessoa chegar, quando a gente fala dos 12 elementos do engajamento, a gente está falando de 4 esferas do engajamento. E o engajamento é separado por 4 esferas de necessidades dos colaboradores. Necessidades básicas, que tangem as necessidades de expectativa e de, literalmente, materiais e equipamentos que aquela pessoa precisa para realizar o trabalho dela bem feito. Necessidades individuais, que estão circulando entre reconhecimento e a capacidade daquela pessoa realizar o trabalho dela da melhor maneira possível, de ter reconhecimento também sobre aquilo e de se sentir querida como pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. A gente passa para as necessidades de equipes, que aqui a gente está falando de você sabe que os seus colegas estão comprometidos com um trabalho de qualidade. A gente está sabendo que a missão da sua empresa faz com que o seu trabalho seja importante. A gente também está falando de as suas opiniões contam para aquele ambiente de trabalho. Quando a gente sobe um pouco mais para cima, a gente tem as 2 últimas, que são as de crescimento, né, as necessidades de crescimento, que é também a questão do progresso, literalmente também de crescimento. Então a gente tem 4 esferas. Então quando a gente atende essas 4 esferas básicas, individuais, equipe e de crescimento, a gente tem o engajamento das pessoas circulando dentro de um melhor ambiente, digamos assim. Né? Nem tudo vai estar 100%, gente. A gente tem que pensar numa pirâmide de Maslow, a gente tem que pensar em prioridades aqui, né? Então, obviamente as bases são esferas um pouco mais prioritárias para a gente fazer, assim, batalhar contra esse tipo de métrica que a gente vê, né, de preocupação, tristeza, né? Então, a gente criando esse ambiente em que a gente já tem expectativas muito bem alinhadas, a gente tem ali as pessoas trabalhando da melhor maneira possível, a gente já tem um ambiente de trabalho que eu, pelo menos, considero que caminha para um ambiente de melhores práticas. Mas é sobre isso, né? Mais uma vez, comprometimento psicológico e emocional das pessoas vem com a alimentação das suas necessidades psicológicas e emocionais também dentro do trabalho. Então é uma coisa assim, muito mais complexa, porque a gente não está tratando só de números, a gente tem que levar em consideração que a gente está tratando um capital humano e o aspecto humano das coisas. A gente vai mensurar isso em números quantitativos para os engenheiros que estão aí, mas a gente está tratando da parte emocional, psicológica e humana da coisa, da métrica, tá? É muito importante que a gente pense sobre isso. E obviamente a gente não vai ficar querendo saber o tempo todo como é que vocês estão e lidar com isso o tempo todo. Quanto mais você pergunta também, eu acho que pecar pelo excesso também é pecar, né? Então a gente não... a sugestão aqui, né, já dando uma dica, não é também, é saber a hora de acionar esse tipo de coisa. Tem empresas que estão tocando pesquisas o ano todo, o tempo inteiro. Então, às vezes coloca essas pesquisas de engajamento junto com outras pesquisas também que não tem muito a ver. E isso é importante lembrar também, né? Que isso impacta, né? Você sobrecarregar os seus colaboradores de informação também é muito. Então, por isso que a gente fala, você fez alguma coisa a respeito disso? A hora de você saber de novo como que isso foi feito, né? Como está sendo esse resultado e fazer alguma coisa a respeito com aquilo, né? Usar aquele dado ao seu favor. Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Eu acho que seria bem legal se você tiver algum caso, Raul, Caleb também, que vocês conheçam de uma empresa que aplicou a pesquisa, analisou, avaliou o engajamento e depois o que ela fez, sabe? Que tipos de ações? Eu acho que pelo menos dar algumas ideias disso pode ser interessante, né? Beleza, qual tipo de coisa pode ser feita? Por exemplo, eu já vi empresas, e aí nem era pesquisa de engajamento, pesquisa de clima e tal, que depois de ter rodado a pesquisa, criou grupos, projetos, e esses projetos foram
sendo encaminhados, conduzidos até por funcionários, por colaboradores mesmo. Cada pessoa assumiu uma pastinha ali, né? Ficou com aquele projeto para dar o andamento, promover alguma melhoria. Então, puxa, legal, veio o resultado e foi usado. E nesse caso, o que você costuma ver que as empresas aplicam depois? O que pode ser esse depois? Coincidentemente, o melhor exemplo que eu vou dar, não vou falar nome, é a empresa, na verdade, além do engajamento, utiliza pontos fortes. Uhum. Então, uma abordagem de pontos fortes, um strengths-based approach, é o que eu diria. Porque você vai ter o resultado. O padrão é realmente você receber aquilo e cascatear aquilo, cascatear para os seus HRBPs, e os HRBPs vão entrar em cada uma das equipes e vão fazer aquilo, tá? Melhores práticas. Você trazer os seus champions, né, sobre o assunto para dentro, fazer uma sensibilização e uma capacitação com eles, e essas pessoas se encarregam de fazer o cascateamento. Isso a gente vê muito também aqui dentro da Gallup. Muito, bastante. Temos um momento aqui conosco e também trazemos as pessoas que vão ser responsáveis por liderar esse assunto. Isso é um best practice, tá? Isso é um dos melhores best practice. Mas um exemplo fatídico que eu tenho é que essa pesquisa ela é analisada com um olhar de pontos fortes. Inclusive a empresa que eu estou falando começou com pontos fortes e migrou para o engajamento depois. Legal. Agora que a gente trabalhou, que a gente fez pontos fortes com quase todo mundo, vamos fazer essa parte. E assim, hoje em dia eles estão assim com quase 2.600 pessoas e começaram com 500 e hoje em dia eles estão com 2.600 pessoas e cada uma delas fez o seu assessment. E eles vão dar uma devolutiva para cada uma daquelas pessoas, tá? De pontos fortes. E os resultados de engajamento são lidos com esse olhar de pontos fortes. Se a pessoa está escutando, sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Não posso falar o nome do cliente, não posso revelar a estratégia do meu cliente aqui, mas isso para mim, e eles só vem crescendo. E eu falo para vocês, que plano de ação que a gente fez assim? Olha, plano de ação em si vai te ajudar muito, mas essa mudança cultural te ajuda ainda muito mais. Então aqui fazendo o link direto com pontos fortes, que eu acho que é o que interessa aqui pro nosso podcast, o que eu vi foi uma mudança exponencial, assim, uma movimentação da métrica assim, ó, entendeu? Porque tem esse olhar, né? A comunicação Gallup dentro dessa empresa tá super enraigada. A gente tem os champions, a gente formou coaches internos, a gente trouxe todo mundo. E mesmo que não seja um approach de pontos fortes, você trouxe as pessoas que são responsáveis pelo assunto para dentro, para falarem sobre isso e para serem champions dentro ali sobre o assunto. É viver essa realidade todos os dias. Sem esquecer que você tem 1 milhão de outras coisas para tratar também. Né? Suas metas e tudo, né? Mas o approach de pontos fortes ajuda muito no engajamento. Ajuda bastante. Muito bom. Acho que aqui uma das coisas que pelo menos eu consegui acompanhar alguns clientes é que qualquer processo de transformação, de mudança de cultura organizacional, você precisa ter apoio da gestão. Não dá para só, vou empoderar a equipe vai se virar. Até o contrário, né, Caleb? Às vezes aí é que tá que o buraco fica pior. Exatamente. Aí fica naquela coisa, eu vou mandar vocês para um treinamento, vai ser muito bom para vocês. É sempre bom para vocês, é bom para o outro, a própria pessoa. Então, se você é líder, etc., você achou muito interessante essa questão do engajamento e tudo, chama o Raul para uma conversa, vem entender melhor como isso pode ser feito, mas você tem que acreditar nisso e querer trabalhar isso na sua equipe. Não adianta você falar, para minha equipe vai ser bom e deixa eles fazerem, quem sabe dar um curso para eles, né? Vai ser super legal. Aqui a gente fala muito sobre empoderar. Eu vejo muito a ferramenta de engajamento como a ferramenta que empodera o gestor a poder transformar a sua cultura local da sua área, sabe? Aqui eu não tô falando, a cultura, não, tem a cultura corporativa, mas tem a sua própria cultura, de como você trabalha junto, né? Uma microcultura, como que você tá trabalhando junto com a tua equipe, etc. Aqui você tem ferramentas que te empoderam para você poder melhorar a forma como você trabalha com os seus colaboradores e como eles trabalham entre si também. E pontos fortes você adiciona os dois, aí é essa explosão de resultado que dá, porque você tá dando linguajar comum, você tá reforçando o que cada um tem de melhor. Então é muito bacana porque, né, todo esse viés que a gente traz, e isso conecta com o que a gente tem trazido desde o começo da conversa, de que, puxa, dá pra gente trabalhar melhor e mais feliz, mais focado, dá pra gente trabalhar bem juntos, com cada um trazendo o seu melhor, e pontos fortes, engajamento, tudo isso facilita esse processo, mas eles não vão realizar milagres sozinhos, não é aplicar um assessment e uma pesquisa que vai gerar resultado instantaneamente. É um processo humano. A gente sempre traz, né, que essas ferramentas são o princípio de conversa, eles não são o final. E aí o empoderar é o quê? Puxa, você como gestor, você como líder, você pode utilizar essas ferramentas para poder ter conversas significativas com sua equipe. Isso vai abrir muito mais espaço do que simplesmente tirar uma medição ou pendurar na parede, né, que é algo que a gente tem falado aqui constantemente. Pendurar na parede é bonito, dá para tirar foto e postar na rede social, mas não necessariamente vai transformar seu ambiente de trabalho. Que nem aquela história da missão, visão e valores, né, que a gente já falou tanto. A gente sempre bate nas mesmas coisas, mas é importante, né, porque a gente tá falando do trabalho da vida real. De vez em quando a gente polemiza um pouco com isso. Me ocorreu uma coisa aqui que talvez seja importante. Poxa, tem alguém que tá ouvindo aqui a gente, de repente é um líder, é um gestor,
e não tem, né, infelizmente, ali a condição de contratar uma pesquisa dessa e não vai conseguir aplicar. Que dica prática que a gente poderia deixar para essa pessoa, né? Tá, como que eu vou cuidar? Não vou ter condição de aplicar aqui uma pesquisa de engajamento na minha empresa, não tá na minha mão, de repente, ou uma empresa menor, né, a pessoa não tem essa alçada. O que a gente poderia deixar de dica? Uma coisa que acho que a gente já puxou é a própria história dos 12 elementos, porque a pessoa conhecendo isso, o líder conhecendo cada um dos elementos é a base, né, Raul? É a própria base da história toda. Então acho que a gente poderia deixar alguma dica nesse caminho e não sei se vocês têm mais alguma outra. Não trate, resultados independentemente da métrica que você utilize, tá? O meu grande ponto é, foca naquilo que você vê que tá positivo, tá? Mesmo a mesma abordagem que a gente tem para os pontos fortes, a gente tem para esse tipo de métrica. O primeiro olhar tem que ser para o que tá bem. Depois você olha o que você precisa trabalhar. Já começa sendo diferente, né? Porque... Já começa diferente. Não foca naquilo que você... É automático a gente focar naquilo que não tá indo bem. Você tem que gerenciar aquilo que não tá indo bem. Você tem que, independentemente do resultado que você recebe, se são vários... Ah, tá, peraí. Ok, esse aqui tá mal, mas peraí, deixa eu começar aqui. No que eu tô bem? Ok. O que eu posso tirar de devolutiva daqui para aplicar naquilo? Porque esse tipo de métrica, infelizmente, não é como talento, que você pode esquecer e focar só nos seus principais. Não sei se eu tô falando, é uma frase um pouco forte, mas quando a gente fala desse tipo de métrica, você precisa trabalhar tudo, né? Você precisa melhorar tudo. Você não pode ignorar nenhuma delas, né? Não estou falando que a gente ignora os nossos talentos que estão lá, igual eu ignoro o contexto e chego num podcast sem pauta. Não façam isso em casa. Atenção, ouvintes, não façam isso em casa. Mas é que eu sei que se você joga a bola pra mim, você vai ter uma conversa, porque eu tenho comunicação lá em cima. Deixa eu fazer um parênteses. Posso fazer um parênteses? Tava dando um treinamento outro dia e comentei do nosso podcast dentro do treinamento, né? E aí uma galera não sabia nem o que era podcast. E um dos participantes do treinamento foi explicar para as outras pessoas o que era podcast, porque ele já tinha o hábito de ouvir. A explicação dele foi algo do tipo, eu não vou saber reproduzir nas mesmas palavras, mas foi algo do tipo: podcast é um programa que você vai ouvir, que sentam umas pessoas na mesa lá e elas começam a conversar, é um papo, não tem nenhuma pauta, não tem nem... Eles ficam conversando e você fica ouvindo como se você estivesse lá com eles. Que legal. Eu lembrei tanto da gente. Por exemplo, essa é uma das melhores maneiras com que eu trabalho, mas eu sei que não, pode ser que não é a melhor maneira para outras pessoas. Mas a gente gerencia isso, né? No caso do engajamento, você precisa trabalhar todos os itens aqui para você ter o melhor resultado. Todos têm que estar ali flutuando muito bem, né? Então, mas você precisa começar, né? De algum lugar. Então, por onde a gente começa? Vamos focar em 2 itens que você vê que tá bem e 2 itens que você vê que precisa melhorar. E vamos lá. A partir dali, você consegue tratar o seu resultado muito bem. Acho que aqui a questão da conscientização é sempre importante. Acho que a gente também sempre traz isso nos nossos episódios, né? Aqui do podcast, que não dá pra só ficar como uma ideia mental. Olha que legal, eu li uma frase e tal. Como é que você incorpora isso pra você como líder? Como é que você encara, né? Sei o que se espera de mim no trabalho. O que significa pra você? O que significa pra tua equipe? A gente, quando a gente trabalha com talentos, uma das maiores confusões que as pessoas têm é que elas leem o título e não leram qual que é o conteúdo, então a gente acaba tendo muita confusão semântica, né? Parece louco, mas a gente tá trabalhando aqui questões de entendimento, pessoas entendem as coisas de forma diferente, e às vezes você pode correr o risco de assumir certas interpretações, porque é como você entendeu, mas a pessoa que tá respondendo, ela pensa de forma diferente. Então essas conversas, para você poder alinhar a semântica, são super importantes, porque às vezes você tá com uma expectativa para você, eu sei o que se espera de mim, tem que vir uma lista com uma pauta cheia, escrita direitinho na vírgula, o que tem que fazer. E para outra pessoa, não, eu sei o que se espera de mim, me dá as minhas responsabilidades básicas que eu já tô satisfeito. E aí onde a gente enfatiza tanto a importância de uma gestão individualizada, de você conhecer seu colaborador. Porque como a gente tá lidando com o campo subjetivo, é super importante você tentar entender o que significa essas coisas para cada pessoa. E a partir disso você consegue melhorar a forma como você aborda cada um. Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. A minha dica, voltando lá na história dos 12 elementos, poxa, a gente tá ouvindo aqui, tô curtindo saber, tem esse relatório, existe esse serviço, mas eu tô fora dessa realidade, eu não vou conseguir contratar um serviço desse, fazer uma avaliação de engajamento do meu time. A minha dica, volto, né, seria, conhece esses 12 elementos, a gente tem aí nos episódios e reflete um pouquinho sobre cada um deles, e aí amarrando com o que você acabou de falar, Caleb, às vezes o líder vai olhar para aquela lista e vai falar assim, primeiro item, deixar claro o que se espera, né, de cada
liderado, né? Então, ele como líder teria que deixar claro. Aí ele pode pensar que tá claro já para as pessoas, né? Mas a minha dica é, conversa com a pessoa, pergunta para ela, o que é que você acha que eu espero de você? O que você entende que é esperado de você? Porque na hora que a pessoa der essa resposta, você vai avaliar se estava mesmo claro para ela, porque às vezes a gente acha que deixou claro. Comunicação, esse é o grande problema, né? A gente sabe muito bem o que a gente queria dizer, então tá claro pra gente, mas na hora que a gente disse, pode ter tido outra interpretação pra pessoa. Então, a minha dica também seria conversar. Conversa com a pessoa e fala, e aí? O que você entende que é esperado de você na sua função? Beleza. Depois, a história dos recursos mínimos, né? Puxa, a pessoa tem que ter os recursos mínimos para o trabalho. Eu também diria isso. Poxa, senta com as pessoas. Eu não tenho uma pesquisa, infelizmente, nesse caso que eu não tenho, estou de mãos atadas nesse sentido. Bate um papo com a pessoa. E aí, equipe, quais são os recursos que vocês consideram mais importantes aí para vocês? O que tem, o que não tem? É ouvir das pessoas, então passa por conversar. Se você pega os 12 elementos, dá para ter conversas muito interessantes, né, com a equipe. E eu sei, no meu dia a dia eu vejo muito isso, né? Tanto em coaching, quanto nos treinamentos, até em projetos de consultoria, eu vejo muito o líder com um pânico de conversar com a equipe. E é mesmo, e eu entendo, né? Eu tive 18 anos de carreira corporativa. Poxa, Caleb, você também entende que dá um pânico mesmo, né? Sim, a gente tem medo de que na hora que a gente vai abrir ali a conversa, poxa, e se virar um motim? E se todo mundo começar a se revoltar, e eu quero isso, eu quero aquilo, e aquilo é tudo impossível? Então eu acho que tem uma construção, né? Tem uma construção dessa conversa, desse diálogo, para não acontecer assim. E eventualmente pode acontecer uma reclamação, mas aí você precisa tratar aquilo com transparência, também faz parte do processo. Ó, até aqui eu posso, até aqui eu não posso. Então, a partir do momento que a gente abre esse diálogo, a gente pode, sim, ouvir coisas que a gente não vai gostar. E é importante ouvir as coisas que a gente não vai gostar, porque ali a gente vai descobrir coisa que tem para arrumar, né? É onde tá o problema, que eu preciso arrumar a casa, né? Mas é só quando a gente conversa que a gente entende. Às vezes, o que a outra pessoa vai te pedir é muito mais simples do que você tá imaginando. Então, você também pode ter surpresas nesse sentido. Pô, mas era tão simples, era só isso que você queria? Toma aqui, pronto, tá feito. Quantas vezes eu vejo que na hora que a gente consegue propor e o gestor, o líder, vai lá e conversa com a equipe, às vezes era tão mais fácil e o que a equipe precisava, e aí ele faz e tudo se resolve. E quando ele não pode fazer algo que está fora do alcance, conversar abertamente sobre isso também alinha expectativa. A pessoa entende que existe uma limitação, mas que aquilo está sendo ouvido, está sendo dada a importância para aquela opinião, para aquele pedido, para aquele pensamento, e é mais fácil seguir depois disso, né? Às vezes a gente cria monstros justamente por não conversar. Cada um fica com a sua interpretação do seu lado e pensando, poxa, mas ele não me ouve, poxa, mas ele quer pedir coisa demais. E um tá pensando isso do outro, né? E não conversa. A hora que conversa, às vezes o problema era tão mais simples de resolver. Muito bom. Eu acho que aqui um ponto que você traz, Van, que é bem legal, e acho que a gente consegue, né, isso a gente tem abordado nos outros programas também, é que quando você traz a pessoa para conversar, não é que ela agora vai colocar uma lista de pedidos e você tem que atender todos. Não é isso. Porque às vezes o medo é esse. E agora eu acabei de abrir a lista e vão despejar um montão de demanda. Abrir a caixa de Pandora, né? Não sei que monstro vai sair junto nessa lista. E não, aqui a gente está trazendo também a ideia do empoderamento da equipe. Para melhorar o ambiente, não é só o gestor sozinho vai fazer tudo e um montão de gente vai fazer uma lista e vai ficar te cobrando depois. Na verdade, é uma corresponsabilização. É uma co-construção, a qualidade do clima da equipe. E aí é onde eu acho que a gente, né, com agora essa experiência maior, desse lado, né, de desenvolvimento humano, do coaching e tudo, a gente vê que quando você convida as pessoas para participarem da solução e não a gente se coloca na posição de, olha, qual a solução que vocês querem que eu dê para você, isso ajuda muito mais até a ter mais sensibilidade das pessoas, elas não vão te exigir algo absurdo. Então esse medo que a gente tem é realmente, se você for lá, meio que, olha, eu vou abrir uma lista e se eu não atender o pessoal vai cair em cima de mim, realmente é um terreno perigoso. Mas se você for lá, pensando, olha, eu vou lá para querer resolver junto com você, gente, mas o que tá na nossa mão resolver? Não só o que tá na minha mão, ou na mão da empresa, ou na mão do RH, o que tá na nossa mão para resolver? Olha, eu acho que essa é uma daquelas oportunidades que você tem de ver que a equipe tá a fim de ajudar a resolver o problema também, porque tá incomodando. Isso aqui, eu acho concordo. Que quando fala, né, de liderança coach, faz toda a diferença. Que você deixa de ser aquele, olha, eu sou superman, superwoman, vou ter que saber resolver. Pra gente, o problema é nosso, vai? Como é que a gente trabalha junto para resolver aqui dentro do que a gente pode fazer? E responsabilizando quem precisa. Isso aí, e acaba resolvendo um outro problema, porque boa parte dos gestores tem um peso muito grande nos ombros, porque a sensação deles é que eles tomam muitas decisões
decisões sozinhos. Às vezes, poxa, um gerente numa companhia e ele sente que, poxa, eu não posso ficar levando qualquer assunto para o meu diretor, então eu tenho que tomar decisão sozinho. Mas por que a gente só pode olhar para cima para ter o apoio numa decisão? Por que a gente não pode trazer a nossa equipe junto, pensar junto? Então, eu acredito, né, eu vejo que resolve o problema e vejo no dia a dia, né, com as pessoas, os gestores que eu atendo. Quando eles levam isso para a equipe, divide esse peso. Você não tem que ser esse super-herói aí que decide tudo, que equilibra tudo, que resolve tudo. Pode ser, é possível e você até deveria incluir a equipe pelo bem-estar dessa própria equipe, né? E até porque quando a gente está explicando os dois elementos, né, que estão todas as perguntas e que está o que está por trás. Quando a gente vai descrever essas duas colunas, a gente fala, colaborador fala, gestor ouve. Então você precisa estar junto com eles para poder escutar. É super interessante isso. Muito bem. Gente, eu acho que a gente falou bastante. A gente foi até mais além do que só o relatório, eu acho. Foi mais além, foi uma conversa mais profunda, mas sempre boa de revisitar. Eu gostei muito, gostei bastante. Sempre que a gente fala de engajamento, eu fico bem feliz. Tá bem legal. É isso, gente. Compartilha com todo mundo. Engajamento tá aí só se a gente compartilhar. E vamos criar essa cultura diferente. E vamos levar para muita gente esse conhecimento de que a gente não precisa deixar para ser feliz somente no final de semana, né? Quanto mais a gente espalhar isso e tiver mais gente engajada trabalhando, tem mais gente feliz no terçou, no quartou. Exato, o ideal é que a gente esteja feliz todo dia. A gente sabe que não é possível, mas vamos tentar, né, gente? Perfeição não, né? Não precisa, não é por aí. Mas obrigado, cara. Obrigado, Vanessa. Obrigado pra quem tá ouvindo. Compartilha e vamos seguir o Talentos para Sucesso aqui com a gente. Seguimos a nossa conversa. Obrigado, gente. Valeu, aí, gente. Valeu, Raul. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.